E aí galera, beleza? Vitor aí, voltando, retornando às atividades, né, para o nosso canal. E nesse vídeo eu estou trazendo para vocês mais uma resolução de uma questão, tá? Do livro do Nilson, como a gente vem resolvendo aí nos vídeos anteriores, tá? E a gente vai continuar com nossa sequência, tá? Para resolução das outras questões e ajudar vocês na disciplina de circuitos 1. A posteriori a gente vai trazer ainda mais vídeos, tá? Para vocês aí terem também resoluções de questões em circuitos de regime permanente, né, que normalmente são disciplinas de circuitos 2 na universidade, tá? Mas a posteriori, quando nós terminarmos esse conteúdo de análise de circuitos no tempo, tá? A gente vai passar para uma playlist aí com novas questões resolvidas para vocês, tá? Onde a gente vai estar falando mais sobre circuitos em regime permanente, tá? Mas por enquanto a gente vai resolver as questões aí do tempo, tá? Porque lá a gente faz uma análise dos circuitos na frequência, né? Na frequência no domínio de Fourier, tá? Mas aqui a gente vai estar analisando aí mais uma questão, certo? Seguindo o que a gente tem do circuito, da resolução dos circuitos do domínio do tempo, certo? Aí eu trouxe uma questão aí, a 7.2, que eu achei interessante do livro, tá? Para vocês. Onde a gente tem, certo? A questão do circuito RL, tá? Circuito RL, deixa eu pegar um lápis aqui. Mais próximo não tem, mas tudo bem. É um circuito RL, tá? Como vocês estão vendo, onde a gente vai ter uma resposta natural, certo? E como nos vídeos anteriores a gente vem vendo, né? Qual é a diferença entre resposta natural e resposta ao impulso, certo? Desculpa, ao impulso não, ao degrau. É quando resposta natural é quando a gente não tem fontes, tá? Aqui. Quando a gente não tem fontes a partir do momento que a chave abre, certo? Essa chave aqui vai permanecer fechada para t menor que zero, como vocês veem, diz aí no índice da questão, certo? Mas aqui essa fonte aqui, ela vai estar carregando esse indutor, certo? Esse indutor vai ser carregado por essa fonte, tá? Até o momento em que a corrente dele passa a não variar mais. E como a gente sabe, certo? Lá dos princípios básicos aí dos primórdios, né? A gente sabe que a tensão no indutor depende da variação de corrente, certo? E a partir do momento que essa variação da corrente, ou seja, a partir do momento que a corrente, né? A corrente que passa no indutor, que chamam aí de zero, é constante, a gente não tem mais variação da corrente. Isso aqui vai passar a ser o quê? Vai passar a ser zero, certo? Se isso aqui é zero, esse indutor aqui, após um tempo da chave fechada, ele não vai ter mais variação de corrente e não vai ter mais tensão sobre ele. E quando não tem tensão sobre ele, a gente diz que isso aqui é um curto, tá? Mas a gente vai ver mais à frente, beleza? Então vamos dar prosseguimento aí a essa questão, certo? Só uma introduçãozinha para vocês que vai ser dito aí na aula, certo? Então vamos lá, né? Questão 7.2 aí para vocês, certo? Onde diz o seguinte: a chave no circuito da figura P7.2, que é essa figura aqui, que eu deixei para vocês, esteja fechada por um longo tempo, tá? E em t igual a zero, ela é aberta. O que vocês têm que entender, tá? Já por essa questão aí que ele fala, ó, por esse dado que eles nos passam, ó. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ficar mais pronto. Esse dado aqui é importante, tá? Fechada por um longo tempo, certo? Isso aqui é importante. Por quê? Ele está querendo dizer com isso aqui, ó. Ele está querendo dizer com isso aqui que esse indutor aqui, essa chave ficou fechada por tanto tempo que esse indutor aqui se carregou. E quando ele carregou, ele caiu naquela ideia que a gente estava falando agora há pouco, tá? Que é justamente o quê? Que a tensão no indutor vai passar a ser zero, dado que a corrente vai ser uma constante. Isso implica dizer o quê? Que a tensão nos terminais, né, do capacitor não vai variar mais devido à não variação da corrente que passa por ele, certo? Então,
isso aqui vai ser 0. Consequentemente, independente desse valor de L, isso aqui vai ser 0 também, certo? Então isso aqui, em um determinado momento, próximo de 0, certo? Isso aqui vai ser um curto, tá? Vai ser um curto. Então é nesse momento aqui que a chave abre, certo? Por quê? A partir do momento que a chave abre, esse indutor aqui, ó, já nesse segundo caso, esse indutor aqui, ó, ele vai passar a fornecer energia, tá? No sentido contrário, para esses resistores aqui, ó. Ou seja, toda a energia que está armazenada nesse indutor vai passar a ser dissipada, certo? Nesses resistores. Beleza? Então é isso que a gente vai descobrir nessa questão, que é justamente o que ele pede, certo? Ele pede a tensão, né? A corrente, desculpa, nos terminais do indutor, certo? É I0. E depois na letra B ele pede a tensão nos terminais desse resistor aqui, tá? Então, primeiramente, a gente vai ter que descobrir a corrente que passa por ele, para T maior do que 0. Depois, descobrir a tensão em cima desse indutor aqui para T maior do que 0, certo? E a posteriori, a gente vai fazer aqui um divisor de tensão para descobrir quem é essa tensão aqui em cima desse resistor, certo? Que é a nossa saída Vout, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Vamos pegar isso aqui. Esse circuito aqui, ó, percebam bem que para T menor do que 0, essa chave aqui está fechada, certo? Então eu vou passar um tracinho aqui só para a gente ver, ó. Está fechado, certo? Para T menor do que 0, certo? Então o interessante aqui nesse caso é o que? É que a gente encontre a corrente inicial que passa por esse indutor aqui, certo? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para encontrar essa corrente que passa por aqui, né? É simples, né? A gente vai fazer aí uma análise de circuitos, tá? Uma análise de circuito bem básica, beleza? Por quê? Vamos lá. Deixa eu dizer a vocês como é que fica esse indutor, né? Esse indutor, como eu já havia explicado anteriormente, isso aqui vai ser um curto, certo? Por quê? Se a gente analisar, a gente não quer a corrente para T menor do que 0, certo? E a gente sabe que a variação de tensão do indutor não é instantânea, certo? A gente tem um tempo para que esse indutor ele varie, certo? Ele não tem uma variação num degrau, certo? Ele tem uma variação normalmente numa rampa. Então o que acontece? A gente sabe, certo, que a corrente em T menos, em T0 menos, certo? É igual à corrente em T0 mais, certo? O indutor não permite variação abrupta de tensão, tá? Variação abrupta de corrente, perdão, certo? Consequentemente de tensão, né? Então o que acontece? Se essa variação de corrente aqui não é abrupta, certo? A gente pode dizer que a corrente antes de fechar a chave é igual à corrente de abrir, depois de abrir a chave, certo? Consequentemente, isso aqui é igual a 0, certo? Então, esse caso aqui que a gente vai estudar. Por quê? A gente vai precisar dessa corrente 0 aqui para determinar, certo? O quê? Para determinar a nossa corrente I0 aqui, I0 minúsculo, né? Que eu vou já deixar para vocês aqui, ó, o formato da nossa equação, né? Que é I0 inicial, que multiplica a exponencial, certo? De menos RL sobre tal, tá? Sobre tal, beleza? Para ter maior que 0, né? Então, como vocês veem aí, a gente precisa descobrir quem? A gente precisa descobrir o valor desse tal e o valor desse 0, certo? Consequentemente, esse valor de 0 está aqui, ó. A gente vai ter que fazer a análise desse circuito aqui, tá? Voltando para cá. Como eu estava dizendo, esse circuito aqui ele passa em T0-, logo bem pertinho da chave abrir, certo? O indutor está carregado. Como o indutor está carregado, a corrente que passa por ele é constante, certo? Se a corrente que passa por ele é constante, como eu já havia falado, não há variação de tensão. Se não há variação de tensão, a gente indica que isso aqui é um curto, certo? Então o que acontece? Se isso aqui é um curto, vou desenhar aqui para vocês. Se isso aqui é um curto, certo? Deixa eu pegar e copiar aqui do livro, até aqui fica mais fácil.
Não, vou desenhar aqui para vocês, é melhor. Se a gente tem um curto, o que acontece? Toda a corrente próximo da chave abrir vai passar por esse curto. Esse lado aqui do circuito não vai ter alimentação, certo? Se não ter alimentação, a tensão em cima desses 3 resistores aqui é zero, certo? Então toda a corrente vai passar por aqui, ó. Corrente I0, certo? Toda a corrente I0 vai passar por aqui. E como é que a gente faz para descobrir essa corrente? A gente vem e analisa, reescreve, né? Eu indico a vocês que desenhem, tá? Que desenhe esse circuito aqui novamente, não tenham preguiça na hora da prova, porque a gente consegue ver melhor, certo? O que está acontecendo. Então a gente vem e desenha isso aqui. A gente tem a fonte de tensão aqui, certo? Com a polaridade para cima. É difícil desenhar no mouse, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu desenho isso aqui. Pronto, aqui. Só para vocês terem a ideia, certo? E a gente tem isso aqui, certo? Agora vai ficar esse resistor aqui, né? A gente tem esse resistor aqui. Tem isso aqui, certo? E aqui é o curto, beleza? Aqui é o curto. Aqui é o curto, certo? Aqui a gente tem o resistor de 50 ohms. Aqui a gente tem o resistor de 20 ohms. 20 ohms e 75 ohms. Certo? E aqui a gente tem uma fonte de alimentação de 50 volts. Aqui vai estar passando a corrente zero, certo? Percebam que o circuito da direita, esse circuito aqui, ele morreu, tá? Porque toda a corrente passa pelo caminho de menor impedância, certo? Impedância para vocês, nesse caso de circuitos 1, a gente vê menor resistência, né? Mas lá em regime permanente a gente vai ver que os elementos possuem uma impedância, certo? Que é associada à indutância, à resistência e à capacitância do elemento, beleza? Mas aqui a corrente vai passar pelo caminho de menor resistência, tá? E o caminho de menor resistência é um curto, beleza? Então todo esse caminho aqui, ó, todo esse caminho aqui vai ser o quê? Vai ser excluído do circuito, certo? Ele vai ser excluído do circuito. Então vamos lá, vamos analisar isso aqui. Se a gente quer essa corrente zero, o que a gente faz? A gente vem, certo? E faz aqui um divisor de corrente, né? A gente pode fazer aqui um divisor de corrente aqui, certo? Divisor de corrente. Mas primeiro a gente precisa encontrar quem aqui? A gente precisa ver aqui essa corrente G, né? A gente precisa encontrar essa corrente aqui que a fonte está fornecendo. Vou chamar de G, né? Eu vou chamar de IS, tá? Vou chamar de IS. Beleza? Então a gente precisa descobrir quem é essa corrente aqui para fazer um divisor de corrente para descobrir I0, tá? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um divisor de tensão aqui, certo? Acho que fica mais legal aqui fazer isso, porque ó, a gente faz o paralelo disso aqui. Bora fazer por passo a passo, né, para vocês entenderem melhor. Primeiro eu vou fazer o paralelo disso aqui, ó, desses dois resistores. Percebam que eles estão em cima da mesma tensão, tá? A mesma tensão está em cima dos dois. Então eu posso fazer um paralelo aqui, ó, de 50 com 75, certo? Isso aqui é a mesma coisa a gente fazer assim, ó, 50 vezes 75 dividido pela soma dos dois, tá? Dividido pela soma dos dois. Beleza. Deixa eu pegar minha calculadora aqui para fazer essa conta para vocês, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, 50 vezes 75 dividido por 50 mais 75. Isso aqui vai dar uma resistência equivalente de 30 ohms, tá certo? Então essa resistência aqui vista da fonte, tá? É 30 ohms, beleza? Então a gente tem total capacidade de descobrir quem é essa corrente agora fazendo, né? Isso aqui, ó, tensão
é igual a quem? A resistência, só que aqui a resistência equivalente, que multiplica a corrente S, que a gente quer descobrir, certo? Então a corrente S é igual a tensão, quem é a tensão nos terminais aqui é 50, né? Tensão da fonte. Dividido pela resistência equivalente. Quem é a resistência equivalente? É essa resistência aqui, de 20 ohms, tá? Vista pela fonte. Mais quem? Mais um paralelo desses dois. Só que a gente descobriu que o paralelo desses dois é quem? É 30. A gente vem, coloca 30 aqui, certo? Só que 50 dividido por 50, a gente vai ter uma corrente de 1 ampere sendo fornecida por essa... Deixa eu melhorar esse ampere aqui. De 1 ampere sendo fornecida por essa fonte, certo? Ou seja, a corrente que está entrando nesse terminal aqui, ó, nesse nó aqui, certo? É de 1 ampere. Então a gente vai fazer a divisão de corrente, né? Para fazer a divisão de corrente, fazer o divisor de corrente, o que a gente analisa? A gente vem, ó, a gente descobrir quem é I0, essa é a fórmula, tá? Para a gente descobrir quem é I0, a gente pega a corrente de entrada, que é IS, e multiplica por quem? Multiplica pela tensão, pela resistência que a corrente não está passando, certo? Que é o 75, dividido pela soma das duas resistências. Se você ver, as duas resistências são quem? 75 mais 50, certo? Essa é a fórmula. Se a gente fizer isso, vocês vão perceber, tá? Que essa corrente aqui vai dar um valor de 0,4 amperes. Então a gente acabou de descobrir que é a corrente inicial do circuito, certo? Corrente inicial do circuito. A corrente quando fecha a chave, né? Quando a gente tem o fechamento da chave, é 0,4 amperes, tá? E como o indutor não permite uma variação abrupta de corrente, a gente tem também aqui, ó, que quando ele fechar a chave, certo? Desculpa, quando ele abrir a chave, né? Ele passou um tempo fechado. Quando ele abrir a chave, a gente vai ter o quê? Vai ter esse circuito. E a corrente inicial desse circuito, desse indutor aqui, é 0,4. Ou seja, a partir do momento que a gente abre, a corrente inicial é 0,4. Essa corrente vai abastecer, ou seja, vai alimentar, né? Vai ser dissipada nesses resistores. Então ela está em 0,4, ela vai decrescer exponencialmente até chegar aonde? Até chegar em zero, certo? Essa corrente ela vai decrescer, certo? Por quê? Porque ela vai ser dissipada nesses três resistores. A partir de onde? A partir de zero. A partir de 0,4, certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai passar da análise desse circuito para T menor do que zero para a análise de um circuito para T maior do que zero, certo? Vamos lá. Vamos lá, a gente fez a análise agora do T menor do que zero, vamos para T maior do que zero. O que a gente tem que descobrir aqui? Primeiro, a priori, a gente sabe que o I0 é quem? O I0 é 0,4, que a gente acabou de descobrir, certo? Acabou de descobrir. A gente agora tem que descobrir quem? Tem que descobrir o valor de tal, né? Isso aqui, esse tal, se vocês não sabem o que é isso, tá? Eu vou deixar aqui arquivado para vocês. Esse tal aqui, ele representa, tá? A constante de tempo. Constante de tempo. Certo, de tempo. Beleza. E o que indica essa constante de tempo? É o tempo que o indutor leva para descarregar toda a sua energia até chegar ao regime permanente, certo? Esse é o tempo. Normalmente a gente fala que isso aqui é 5 vezes tal, certo? Isso aqui é 5 constantes de tempo para que o indutor descarregue totalmente, tá? A partir do momento que passa de 5 constantes de tempo, a gente tem o regime permanente aí desse circuito, certo? Então vamos lá. Temos que descobrir quem é tal. Para descobrir quem é tal, a gente faz essa continha aqui, ó. Tal é igual a quem? A indutância do circuito dividido por quem? Pela resistência, certo? Só que perceba um detalhe. Essa resistência aqui, certo? É a resistência equivalente do circuito, certo?
é a resistência equivalente do circuito. Então vocês têm que prestar atenção nisso. Vocês têm que fazer o equivalente desse circuito aqui, ó, certo? Para não errar. Não escolha aleatoriamente aqui. Eu já vi alunos, tá? Colegas meus de universidade, no tempo que a gente estava pagando aí circuito Zoom, tá? Que escolhiam aleatoriamente aqui um resistor pensando que não precisaria fazer a resistência equivalente, tá? Mas precisa, certo? Então vamos lá. Para fazer a resistência equivalente disso aqui, desse resistor, a gente precisa do quê? Precisa fazer o paralelo desse, certo? E assim que encontrarmos o paralelo desse, nós fazemos o série com esse aqui, tá? Então o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. A gente vai fazer o paralelo de 60 com 15, certo? Somado a quem? Somado, que é o série, né? Com 3, certo? Tudo isso dividido por quem? Desculpa, tudo isso dividido quem? Dividido 0,02 Henries, tá? Que é a indutância, ou a mesma coisa de 20 mA, certo? Então a gente precisa descobrir quem é o paralelo. Deixa eu melhorar isso aqui, para não confundir, certo? Quem é o paralelo disso aqui, ó, certo? Que é o paralelo de 60 com 15. Para descobrir isso é fácil, né? A gente faz aqui ao lado um rascunhozinho, certo? De quem? 60 em paralelo com 15. Isso é quem? A gente já tinha feito anteriormente. Esse paralelo aqui é quem? É 60 vezes 15 dividido pela soma dos dois. 60 mais 15, certo? Isso aqui vai dar aqui. Vamos lá. Fazer a conta aqui na calculadora, certo? 60 vezes 15 dividido por 60 mais 15. A gente vai ter um resistor equivalente aí de 12 ohms, certo? Então, a partir do momento que a gente fizer o série disso aqui, ó, perceba aqui, ó. A gente sabe que isso aqui, ó, é 12, certo? Valor 12. A partir do momento que a gente somar isso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 12 com 3 vai dar 15 aqui. E aqui é 0,02, certo? Então essa constante de tempo aqui tal vai ser quem? Vai ser 0,02 dividido por 15. Isso aqui vai dar, tá? Isso aqui vai dar um valor de 1 sobre 750 segundos, certo? Só que isso aqui, em valores não fracionários, vai dar 1,3334 milissegundos, certo? Isso aqui, gente, é o tempo que o indutor leva para descarregar, certo? Ou seja, ele foi carregado quando a chave estava fechada. A partir do momento que a chave fecha, a partir do momento que a chave abre, certo? Esse indutor começa a disponibilizar, né? A gente tem uma tensão nos terminais do indutor. Esse indutor começa a fornecer corrente para essa carga aqui, ó, para toda essa carga, para toda essa carga aqui, certo? Então, ele fornecendo carga, certo? Fornecendo corrente, ele vai descarregar nesse tempo aqui, ó, de 1,334 milissegundos, certo? Mas é interessante a gente deixar em forma de fração, certo? Para colocar aqui, ó, na equação, certo? Para ficar um negocinho mais fechado, certo? Então o que acontece? A gente descobriu a corrente, a gente, no caso, descobriu a corrente zero e descobriu quem? Descobriu o valor de tal, né? Descobriu o valor de tal, certo? Então o que a gente faz aqui, gente? O que a gente faz aqui agora? A gente pega, certo? A gente pega e analisa o seguinte aqui, ó. Só que tem um detalhe importante que eu esqueci de falar a vocês, tá? Esqueci de falar a vocês desde o início. Olha só, deixa eu só fazer uma correção aqui para vocês, tá? Isso aqui não é tal, certo? Na minha resolução ali eu vi um T pequenininho e acabei colocando um tal. Isso aqui é T, tá? A constante de tempo da gente, por isso que eu tava achando estranho, a constante de tempo da gente é esse RL aqui, ó. R sobre L, certo? Que é justamente aqui, ó. É o tal, constante de tempo, certo? É o que a gente fez, certo? Então, esse tal aqui, ó,
É justamente esse valor, certo? Só fazendo essa correçãozinha para vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem esse valor fracionário. E quando eu coloco aqui, percebam que aqui está sendo representado no inverso, certo? No inverso disso aqui é 750, né? Então a gente reescreve essa equação aqui, ó, e 0 igual a quanto? Igual a... Só que isso aqui é no tempo, né? Então tem que ter a representação, ó. E 0 de t é igual a quanto? É igual a 0,4, que é a corrente inicial, 0,4 vezes a exponencial. Lembra que eu falei que o decaimento da corrente do indutor exponencial é devido a esse fator aqui, tá? Exponencial aqui. Menos elevado a menos 750. Lembre-se que aqui é o inverso, tá? Aqui está RL e aqui está L sobre RQ, tá? Então aqui quando você colocar, você tem que inverter. Vezes quem? Vezes T. Nunca não esqueçam de colocar a unidade. Isso aqui sem unidade é apenas um número. Para ter maior do que zero. Certo? Para ter maior do que zero. Então a gente acabou de encontrar quem? A gente acabou de encontrar o que ele pede na questão 1, né? Na letra A, na realidade. Certo? Que é quem? É I0. Certo? Só que na letra B, deixa eu deixar marcado aqui que eu vou disponibilizar para vocês essa resolução. Certo? Já na letra B, ele pede o quê? Ele pede atenção nesse terminal aqui, ó. Nesse terminal aqui. Então o que a gente deve fazer? A gente deve primeiro encontrar a tensão no terminal do indutor, certo? E depois nós fazemos um divisor de tensão aqui, ó. Perceba que a tensão IV0 é a mesma do resistor 60 ohms e a mesma no resistor de 15 ohms, certo? A gente faz um paralelo aqui desses resistores, faz o equivalente. E depois, sabendo a tensão de entrada, que é a tensão no indutor, a gente faz um divisor de tensão. Vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeiro, gente, a gente tem que encontrar aí a tensão nos terminais do indutor, né? E a gente sabe aí que a tensão nos terminais do indutor é quem? É VL de T igual a L DI dt, certo? Só que aqui é I0, né? Que é I0, certo? Então a gente pega L e faz a derivada disso aqui, ó, dt. Certo? Que é quem? Que é 0,4, que multiplica a exponencial de menos 750t. Aqui a gente precisa o quê? Precisa lembrar, né? Dos tempos áureos aí de quem? De cálculo 1, né? Então a gente tem aqui o quê? A gente tem que a tensão nos terminais do indutor é quem? É L, que multiplica, isso aqui é uma constante e vai para fora da derivada, 0,4, certo? E a derivada dessa exponencial no tempo é quem? É menos 750, que multiplica quem? A própria exponencial de menos 750t, certo? Beleza? Então a gente tem isso aí, certo? Colocando em números, a gente sabe que isso aqui é 0,02, né? 0,02. A gente tem o quê? A gente tem, ó, 0,02, que é o valor da indutância, vezes 0,4, que é o valor da corrente inicial, vezes menos 750. A gente tem um valor de 6, né? Só que aqui tem um sinal negativo, ó, menos 6 exponencial de menos 750t, certo? Volts para t maior do que zero, certo? Para t maior do que zero. Beleza? É isso, né? Então a gente tem esse valor aqui da tensão, certo? A tensão no indutor. Só que ele não quer isso. Eu só vou circular aqui para a gente não atrapalhar. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar só um asterisco aqui, ó. Só que ele não quer isso. Como a gente viu, ele quer o quê? Ele quer a tensão nesse terminal aqui, ó, V0. E para isso, vamos fazer aqui um equivalente, né? Vamos colocar aqui esse resistor em paralelo, fazer o paralelo dele. A gente já fez, no caso, que é 12, tá?
E aqui a gente faz um divisor de tensão. E como é que a gente faz isso? Olha só, eu vou desenhar aqui para vocês. Aqui do lado, ó, a gente tem o indutor, certo? A gente tem a resistência, tem a outra resistência aqui, e aqui fecha, né? Temos o indutor, com as tensões dos terminais dele assim, ó, VL. Aqui nós temos, vamos dizer que a corrente disponibilizada aqui vai ser assim, certo? IL. Aqui a gente vai ter o resistor de 3 ohms. E aqui a gente vai ter o resistor de 15 ohms, que é o equivalente. Entre 60, é 15 ohms mesmo? Ou é 12? É 12, né? Entre o de 60 e o de... Deixa eu botar isso aqui. De 15. Isso aqui é 12 ohms. Beleza. Certo? Ele quer descobrir justamente quem? Ele quer descobrir isso aqui, ó. Mais V0. Certo? Mais V0. Perceba que a polaridade aqui é a mesma, tá? A polaridade aqui é a mesma. Então a gente faz um divisor de tensão a partir de quem? A gente quer descobrir, ó, V0 é igual a quanto? É igual a tensão de entrada, que é VL, que multiplica quem? A resistência em cima da tensão que a gente quer descobrir, dividido por quem? Dividido pela soma das duas resistências. 12 mais 3, certo? Nós vamos acabar com o que? Sendo que, né? Vamos acabar com o valor de V0 igual. VL a gente acabou de descobrir que é quem? É menos 6 exponencial de menos 750t. Que multiplica quem? Que multiplica... Eu nem vou botar o parênteses aqui, tá? Eu já vou fazer direto. Não, eu vou colocar só para ficar melhor para vocês. 12 dividido por 12 mais 3. Certo? Então essa tensão aqui, se a gente escrever, pegar essa constante aqui, ó, e multiplicar por essa outra, a gente vai ter o que, ó? A gente vai ter 6 que multiplica 12 dividido por 15. A gente vai ter um valor de 4,8. No caso, menos 4,8 exponencial de menos 750t, né? Volts, nunca esqueço da unidade, para ter maior do que zero, certo? Então acabamos de descobrir o valor da tensão que ele pede na questão, certo? Percebam bem o passo que a gente seguiu, tá? Primeiro, analisamos para onde? Analisamos para t menor do que zero. Vimos que isso aqui é um curto, tá? E analisamos e descobrimos quem é I0, certo? Depois de descobrir quem é I0, fomos para a análise do circuito, né? Em regime transiente, tá? Que é para t maior do que zero, beleza? Onde a gente tem a abertura da chave e quem vai passar a fornecer agora a corrente é justamente o indutor, certo? Descobrimos quem é a constante de tempo, salvo o nosso erro aqui, tá? Percebam aqui que isso aqui a gente fez a correção, isso aqui é t, tem que ser um t, tá? Não um tal, o tal é justamente esse valor dessa constante aqui, tá? Descobrimos quem é tal e conseguimos escrever a nossa equação aqui para t maior do que zero, da nossa corrente, certo? Perceba, isso aqui é um transiente, como eu disse, isso aí descarrega em 1,333 milissegundos, certo? Essa corrente. Depois descobrimos quem é a tensão nos terminais do indutor, porque a gente precisa saber quem é essa tensão para descobrir quem? Descobrir V0, certo? A tensão em cima desse terminal aqui, certo? Desses terminais, desse resistor, certo? E descobrimos por fim que essa tensão aqui é menos 4,8 exponencial de menos 750t volts para t maior ou igual a zero, certo? Então perceba aí, gente, que é um passo a passo que tem que ser seguido, certo? Se vocês não seguirem esse passo a passo, vocês não vão conseguir identificar a solução do problema, certo? Então é isso. Peço que vocês se inscrevam no canal, certo? Ativem o sino das notificações, certo? E se vocês têm um amigo na universidade, um ou dois amigos aí na universidade que estejam prestando conteúdo, vocês também indiquem, tá? Para estar ajudando o nosso canal,
beleza? Então, até a próxima. Valeu!